Fluminense e Fortaleza é dia da torcida, de fato, estar de volta ao Maracanã. Bem, tudo que você precisa saber sobre esse Fluminense e Fortaleza, você sabe que você vai encontrar aqui neste vídeo de pré-jogo. Então faz sabe o quê? Aperta o seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor, enquanto roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você, como eu já pedi, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora falar de Fluminense e Fortaleza, partida essa que acontece hoje, nesta quarta-feira, a partir das 21h30. Aquele tradicional horário depois da novela da Globo, porque o jogo tem transmissão da TV Globo e do Premiere. É pro Brasil todo, Gabriel. A Globo vai pegar aqui em casa, em Curacuinha do Oeste, em São Paulo? Não, porque tem transmissão também para São Paulo. Então, procura aí saber, mas vai passar para vários estados do Brasil na Globo, mas se não passar na Globo, vai ter transmissão também pelo Premiere. E aí, esse que é o jogo de número 21 entre Fluminense e Fortaleza. São poucos jogos, achei que tivesse mais, né? São 8 vitórias do Fluminense, 6 empates e 6 vitórias do Fortaleza. Curiosidade, foi o último adversário do Fluminense no Maracanã com público em Brasileirões. O Fortaleza, lá em 2019, um 0x0 amargo do Fluminense. Enfim, eu vou registrar aqui para essa partida as odds de Fluminense e Fortaleza lá no XBet, que é a casa de apostas esportivas, que o link tá no primeiro comentário aqui embaixo, que você vai clicar lá para poder fazer seu depósito e fazer a sua aposta. O Fluminense é o V1 aqui, tá pagando menos, bem menos do que o Fortaleza, do que o empate, o que torna o Fluminense favorito à vitória. Óbvio que o momento do Fluminense fala bastante, né? O próprio fato do Fortaleza não vir tão bem assim, a gente vai falar de Fortaleza aqui, e o jogo ser em casa também. Sempre dou aquela recomendação marota que é a vitória ou o empate do Fluminense pagando 1,36 para um jogo em que o Fluminense tem tanta, entre aspas, certeza de não perder, segundo os números aqui, não é ruim não. Enfim, você se garante, só perde a aposta se o Fortaleza ganhar. Enfim, fica buscando aí, se quiser ir lá dar uma olhada nas odds no XBet, são muito boas, o link tá aqui embaixo na descrição. Bem, e o público tá de volta. 6 curiosidades, eu vou listar aqui rapidinho, 6 curiosidades de que... meio inúteis, né, mas úteis também, sobre a volta do público. 1. A última vez que a gente jogou com público no Maracanã foi contra o Resende no dia 8 de março de 2020, no Dia da Mulher, a gente ganhou pro 4x0, mas era o Carioca de 2020. A última vez que a gente jogou com público no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, como eu falei, foi Fluminense e Fortaleza em 2019, um 0x0 com o Wellington Ney perdendo um gol no finalzinho. Terceira curiosidade, será o primeiro jogo de Fred com público desde a sua volta ao Fluminense, né? Ele já jogou com público antes pelo Fluminense, mas será a primeira vez que Fred irá reencontrar a torcida do Fluminense depois de ter saído. Quarta curiosidade, será o primeiro jogo do Fluminense vestindo a Umbro com público no estádio. Será a primeira vez que os torcedores, né, eu não me incluo nessa porque eu sou jornalista, então já fui cobrindo, mas será a primeira vez que nós, como torcedores, veremos o Fluminense jogando em campo de Umbro, né, ou iremos com uma camisa da Umbro para o estádio. Quinta curiosidade, será a primeira vez que o torcedor do Fluminense vai ver a camisa não assim, lisa, com um patrocínio master ali fixo desde 5 de agosto de 2018, quando o Fluminense empatou 1x1 com o Bahia no Maracanã e tinha lá a Vale Express. Depois disso a Vale Express ali, houve um rompimento, o Fluminense teve alguns patrocínios pontuais, mas nunca mais teve um master efetivo. E a sexta eu falo lá no Bola em Campo, porque tem um fator ali também sobre ela. Bem, mas a gente tá falando aqui de Fluminense e Fortaleza, dessa questão do público, mas, e assim, apesar de todos os problemas que a gente sabe que os protocolos tiveram, ou o protocolo pra essa partida teve, questão de teste, e tem que ir em Laranjeiras, tem que levar impresso, quem leva as coisas impressas hoje em dia, enfim, já foram amplamente difundidos e batidos, né, apanhou com razão ali, de certa forma, esses protocolos e a forma como foi feita a questão da operação do jogo. Mas vai ser interessante ver os torcedores de volta, né? E sobre o jogo, o Fluminense vinha, e eu não sei se eu uso vem ainda, mas vinha num momento muito bom. E assim, o fato do Fluminense ter jogado um jogo em 16 dias, lembrando, o Fluminense jogou lá atrás no dia 20 contra o Cuiabá, e aí depois, no dia 21, entre o dia 21 de setembro e hoje, dia 6 de
outubro, o Fluminense só jogou uma vez em casa contra o Red Bull Bragantino. Então, assim, esse tempo todo eu acho que ele... Torço pra que eu esteja errado, tá? Mas acho que pode ter um efeito mais negativo de tirar ali o quanto o Fluminense estava embalado do que o efeito positivo do descanso. Eu espero estar errado. Espero que a gente estivesse vendo um time do Fluminense morrendo no segundo tempo, não por perfil, mas sim por cansaço. Pode ser, pode acontecer. O Fluminense vinha na sequência insana de jogos. Tomara que seja, mas eu tenho medo de desembalar o Fluminense, né? Tava embalado e dá aquela desembalada. E por isso é importantíssimo uma vitória hoje contra o Fortaleza. Bem, vamos falar de bola em campo então. Por quê? Lembrando, só análise da tabela agora eu faço depois do negócio ali do momento do torcedor que vem falar, tá? Do outro jornalista, etc, que vem falar. Eu normalmente fazia análise da tabela no início, mas agora mudei a estrutura aqui. Mas vamos lá. Bola em campo. Bola em campo tá na área. Se derrubar é pênalti. Não fala em pênalti não, Gabriel. Fala em pênalti não, porque dá até medo de ter pênalti de novo em jogos do Fluminense. Vou botar as escalações na tela, porque olha só, Marcão vai, depois desse tempo todo de treinamento, etc, segue invicto no Brasileirão há muito tempo. E, bem, depois desses 10 dias aí de paralisação, Marcão vai voltar com o mesmo time, mas com uma mudança. Hã? Não entendeu, não? Vou botar a escalação aí na tela. Tá aí a escalação na tela, você vai entender essa questão da mudança. A escalação tá aí. Marcos Felipe no gol, Calegari, Nino, Lucas Claro e Danilo Barcelos. A mesma do jogo contra o Red Bull. André, Nonato, Iago Felipe, Luiz Henrique, Caio Paulista e Frederico Chaves Guedes no ataque. Por que tá a mesma escalação e tem mudança, Gabriel? Olha aqui, ó, a lateral direita, ó. Samuel Xavier está de volta, está liberado, mas não é titular. Essa é a mudança que não é mudança, né? Como eu falei. Isso porque Calegari permanece. Na última partida, Calegari tinha sido titular porque Samuel Xavier estava lesionado, já se recuperou da lesão, mas a boa partida de Calegari contra o São Paulo e também a boa partida dele contra o Red Bull Bragantino fizeram ele ganhar a posição. Outro fator também para gente destacar dessa escalação é a volta de Iago. É meio que a volta dos que não foram, né? Iago saiu no intervalo do jogo contra o Red Bull com uma lesão, não treinou alguns dias, etc, mas está recuperado e vai pro jogo. E essa volta ou não saída dele é importantíssima. Isso porque Martinelli está suspenso nessa partida. Não pode jogar contra o time do Fortaleza. Já foi banco contra o Red Bull, mas seria titular no lugar de Iago. E sem Martinelli e sem Iago, as alternativas seriam o Wellington adiantando o Nonato. Meu Deus, só de pensar que o Wellington pode entrar no jogo, já dá calafrio aqui, já, ou calos frios, como dizia Chaves. A outra opção seria Casares, ocupando a posição de Iago, perdendo toda a intensidade do time e toda a marcação que o Fluminense faz bem na parte da frente, deixando e liberando um pouco mais o Luiz Henrique para jogar. Ou então uma outra opção seria John Arias jogando ali por dentro, mas seria um teste cego, já que a gente pouco viu dele jogando por ali, e vai ficar no banco provavelmente para entrar pela ponta. Bem, Iago voltar é importante. Terceiro ponto, Bobadilha vem bem? Vem. Uma boa partida de Fred contra o Red Bull e essa semana de felicidade, aniversário dele, etc, fizeram bem pro Fluminense, pra Fred, pro grupo. Fred é titular, pode render, não sabemos quantos minutos, mas a fase dele vinha realmente ruim. A ótima partida contra o Red Bull facilitaram muito o entendimento da torcida de que Fred pode contribuir ainda assim com o Fluminense. E, enfim, espero o brocal dele também, né? Fez na estreia lá em 2009, faz na estreia agora de novo com o público, né? Na reestreia. O quarto ponto é também, Danilo Barcelos segue como titular. Que lesão é essa de Egídio? Deve ser informado aí durante a quarta-feira, né? Alguma notícia sobre Egídio. Mas assim, sumiu, né? Não renovou o contrato, sumiu? O que aconteceu? Enfim, a gente vai ter que falar aí sobre Egídio. Mas antes de falar sobre Egídio, ou falar sobre qualquer outro assunto, a gente vai falar sobre o Fortaleza. Exatamente. Isso porque o Dudu Damasceno... Eita, Dudu Damasceno já quase começou a falar aí já. Do canal Bora Leão, vai falar aqui com a gente sobre o Fortaleza. Ele que traz informações lá do Leão do PC e a gente vai ouvir o que ele fala. Dudu Damasceno, do canal Bora Leão. Gabriel, fala pessoal do Raiz Tricolor, me chamo Dudu Damasceno, sou do Bora Leão e vamos para as informações deste Fortaleza para enfrentar o Fluminense, um Fortaleza que vem num péssimo momento no Campeonato Brasileiro, ainda continua no G4, pode começar até o jogo fora dele, o Fortaleza que desde o início da competição está pelo menos no G5, só em uma rodada esteve na quinta posição, o resto todo no G4, chegou a liderar e vem numa queda meio que vertiginosa, muitas derrotas nos últimos jogos, né? O
O último jogo, para ser mais preciso, foi no retorno do público. Fortaleza perdeu por 3-0 diante do Atlético Goianiense, no reencontro com o torcedor. Mas vamos falar para esse Pode não ter ficado claro, mas foi em Fortaleza o jogo, foi no Castelão esse 3-0, tá? jogo contra o Fluminense, que eu considero um confronto direto de duas equipes que lutam pela Libertadores, duas equipes que lutam pelas vagas, não sei se no G4, se o Fortaleza vai brigar até o final, ou se o Fluminense vai ter gás para chegar até ali, mas pelo menos G6, G7, ou G9, né, que podemos ter nesse campeonato, e o Fortaleza chega sem desfalques para esse jogo. Fortaleza chega completo, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda chega basicamente com todo o seu elenco à disposição, e a escalação, a provável escalação para essa partida, deve contar com Felipe Alves, Tite, Benevenuto e Tinga, Pikachu e Lucas Crispim, que retorna, Ederson e Felipe, Lucas Lima e grande dúvida no ataque, porque o Vojvoda ainda não definiu quem são seus dois atacantes. Se fosse para chutar, eu chutaria Robson e David, mas pode ser qualquer combinação. Robson e David e o Wellington Paulista, David e Romarinho, que eu sei que vocês não têm uma boa recordação, aquele Romarinho que já jogou no Fluminense, tô ligado, mas o Fortaleza chega para tentar se recuperar na competição. E apesar da belíssima fase do Fluminense, o olhar do torcedor é que é um jogo que dá para pontuar. É um jogo para tentar se recuperar, porque daqui a pouco é uma sequência louca. Fortaleza ainda tá na Copa do Brasil. Depois do Fluminense tem o Flamengo em Fortaleza, tem Grêmio, aí Chapecoense, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro. Assim, é uma sequência maluca. E a gente vai pro Rio tentar vencer o Fluminense, que desde que voltou à Série A em 2019, o Fortaleza não conseguiu essa proeza ainda. Inclusive, um dos piores jogos que eu já vi na minha vida foi um Fortaleza e Fluminense. Eu tenho abuso, ódio, horror. Aquele Fortaleza e Fluminense de 2019 que o Muriel pegou tudo. Meu Deus do céu. Eu tava no estádio, tem toda a emoção. Gol de João Pedro, esse aí. Não é o daqui, é o de lá. Bom jogo, será? O Vojvoda versus Marcão. Vamos aguardar aí. Valeu, Gabriel. Valeu, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado. Só pra finalizar aqui a parte do Fortaleza, antes de fechar aqui o do Dudu. A gente tem o horror de Romarinho, mas também o medo. Será que se o Wellington Paulista fizer um gol, ele vai abraçar o Mário Bittencourt ali na beira do campo? Ainda tinha essa piada, ainda também. Detalhe, é jogo franco. O que o Dudu falou é verdade. O Fortaleza vem pra vencer. E o Fluminense também vem pra vencer, né? É um jogo aberto, né? Não é o Fluminense tendo favoritismo. E lembra que lá atrás, eu até contava com o jogo contra o Santos também. Eu falei que eram 5 jogos abertos que o Fluminense teria no seu início de campeonato, né? No início de retorno. São Paulo, vencemos. Red Bull Bragantino, vencemos. Cuiabá, quase vencemos. Empatamos, fomos dar mole na reta final. E o Santos foi adiado e era um jogo que a gente provavelmente venceria, né, pelo andar da carruagem. O do Fortaleza hoje é pra fechar, e fechar com o Atlético Goianiense, aí fecha 5, né, de fato no sábado, com o Fluminense saindo bem na tabela. E por sinal, falando em tabela, vamos falar dela agora. Não, na verdade não vamos falar da tabela não. Eu vi que o vídeo de pré-jogo ia ficar muito grande, vou fazer um vídeo específico sobre a tabela na hora do almoço. Então na hora do almoço ele sai, destrinchando a tabela pós-vitória do Corinthians, aquele famoso torcer por quem, qual é o resultado mais interessante pra acontecer nos jogos agora, beleza? Então faço isso, prometo, na hora do almoço. Vamos então pra equipe de arbitragem. Tá aparecendo aí na tela quem é o árbitro. Você conhece este árbitro, por sinal? Paulo Alves Júnior, exatamente, ele que já apitou, Paulo Roberto Alves Júnior, né? Confesso que eu não gosto muito dele, não. Acho na linha Leandro Pedro Voaden ali de arrogância. Já apitou 2 jogos do Fluminense nesse Brasileirão, né? O do Grêmio, daquele pênalti ali que eu até achei que foi, mas tenho certeza que se ele soubesse que foi dentro da área ele não teria dado, né? Aquele pênalti de Calegari. E apitou também o jogo contra o Santos, aí esse eu não tenho muito a reclamar, não. Já expulsou jogadores por desrespeito ali, por um xingamento. Inclusive, Gabriel Barbosa pegou até suspensão no tribunal por causa de expulsão dele de xingamento. Ou seja, não é fácil reclamar com ele, não. Enfim, torço para que faça uma boa arbitragem e que no próximo partida eu não nem lembre que ele apitou esse jogo. Bem, eu falei que tinha uma sexta curiosidade, até para poder fechar aqui o vídeo. Basicamente, a curiosidade é a seguinte... de que, se a gente pegar do time titular do Fluminense, Calegari, André,
Luiz Henrique, Fred, Nonato e Danilo Barcelos, nenhum desses jogou com a torcida do Fluminense ainda, no caso de Fred, nessa segunda passagem, torcendo ali por eles. No caso dos 3 primeiros, Calegari, André e Luiz Henrique, nunca jogaram com torcida no estádio um jogo de futebol profissional. Então, assim, vamos ter noção, no banco também tem outros jogadores, um monte de jogadores que nem viram a torcida do Fluminense ainda. Então, vamos ter noção e vamos tentar apoiar. Outro pedido que eu faço aqui também antes de encerrar o pré-jogo. Vamos fazer diferente da bagunça que foi de Vasco, de Flamengo, de Botafogo. Imagina que legal amanhã no Sport TV e tal, a ESPN caga pra gente, o Fox Sports também, mas em alguns canais estarem ali falando: que exemplo da torcida do Fluminense, olha só, todo mundo de máscara, você não via pessoas sem máscara, você quer... Gabriel, mas eu sou burro e eu discordo que isso funciona, não sei o quê. Meu amigo, então faz só pra imagem do Fluminense ficar boa. Estarei no Maracanã, estarei como imprensa, não vou estar na arquibancada, acho que não vou poder passar ali pra arquibancada, mas enfim, eu vou estar lá no Maracanã cobrindo a partida e espero realmente que a torcida do Fluminense faça diferente, cumpra ali os protocolos certinhos e tal, e enfim, e faça um show, um show moral, mais do que necessariamente um show na arquibancada. Deixa o show pra quem tá dentro do campo, né? Enfim, saudações tricolores, você deixa seu like embaixo, na hora do almoço tem vídeo aqui no Raiz Tricolor, como eu prometi, e tem live também lá na Twitch do canal 20. Tem live pré-jogo também, beleza? Aí a live pré-jogo eu vou ver se vai ser aqui na Twitch, lá, enfim, vou decidir ainda. Até a próxima, valeu.